dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Rodrigo Duarte, dou aula de bateria aqui na School of Rock em São Paulo. Hoje eu vou falar sobre uma coisa muito importante que mesmo morando nos Estados Unidos eu reparei que a maioria dos bateras não sabe fazer, que é afinar a sua bateria. Então o primeiro conceito que eu vou explicar aqui são as notas fundamentais e os harmônicos. Se você não sabe, nota fundamental é a nota mais básica de um determinado som. No caso aqui de batera, a maioria das pessoas nem pensa muito nisso, porque batera não tem acorde, não tem corda, não tem casa, então a gente meio que pensa que não tem nota, mas tem nota sim. Isso aqui é um corpo ressonante, como qualquer outro. Se você coloca o ouvido perto e dá uma batidinha assim, ela não ressoa muito porque está sem pele, está sem nada, mas ela tem uma nota que, se você tiver ouvido absoluto, você vai saber qual é. Eu não tenho, então eu não sei. Mas existe uma nota. Por que eu estou falando isso? Porque a batera é um instrumento que mais se beneficia de harmônico, porque ela tem duas peles e a cada vez que você bate em uma, são duas peles que estão mexendo, o corpo de madeira do tambor está mexendo, ou de metal no caso, e a maior parte do som que vai compor o som desse tambor são os harmônicos. O que é um harmônico? O harmônico é simplesmente uma frequência múltiplo da frequência básica da nota. Por exemplo, no piano, o Lá do meio é o Lá 440, que é a base da afinação de todos os instrumentos do mundo ocidental. O primeiro harmônico do Lá é no 880, porque ele é o dobro. E aí o dobro dele vai ser outro harmônico. E aí tem outros harmônicos que é um terço acima, um quarto acima. E o braço da guitarra, aliás, e do baixo, e de todos os instrumentos temperados, que são os instrumentos que tem em casa, foram desenvolvidos pensando nisso. O tamanho de cada casa está calculando onde fica o próximo harmônico da nota daquela corda, ou no caso de uma guitarra, das 6 cordas. A bateria é a mesma coisa, só que é mais simples, porque não tem casa, não tem nota, não tem, é só uma pele em cima ou outra embaixo. Então, a primeira coisa que você faz é ouvir qual é a nota fundamental do seu tambor. Está mais ou menos aqui. Então o que eu vou tentar fazer quando eu colocar as peles? Eu vou colocar a pele vai mudar esse som, porque dependendo de o quanto ela está esticada, ela vai alterar quais harmônicos vão voltar quando eu bater no tom. Então eu vou apertar essa pele e tentar chegar perto desse som fundamental que o tom tem. Algumas empresas de bateria, tipo a DW, por exemplo, se você olhar dentro aqui do casco, ela tem a nota, ele te fala qual é a nota fundamental do seu tambor. Se você quiser afinar muito minuciosamente, você sabe qual é a nota fundamental do seu tambor e, portanto, você consegue até calcular todos os harmônicos e tudo mais. Mas aqui eu vou só ensinar, colocar as peles, afinar, botar na bateria, rock and roll. Agora o próximo passo são duas peles que cada tambor vai ter, que é a pele de contato, que é essa daqui. Nesse caso, ela é branca, porque é a pele que o baterista aqui escolheu para colocar nesse tom. E a pele de resposta? Sempre começa pela pele de contato, sempre a pele que vai receber as porradas, sempre a pele de cima. Por quê? Porque a resposta, ela sempre vai ressoar depois. Então qual que é o papel da pele de resposta? Você vai bater na pele de contato, ela vai emitir um som, o ar vai se deslocar dentro do tambor e vai chegar na pele de resposta e ela vai ressoar também, um pouco menos, mas vai ressoar. No meu caso, o que eu faço? Eu chego na nota que eu quero na pele de contato e memorizo essa nota. Coloco a pele de resposta. Quando eu colocar a pele de resposta, ela vai mudar a nota. E aí eu arrumo a pele de resposta até, de novo, eu chegar naquela mesma nota que eu já memorizei. Nesse caso aqui, o tom tem 6 parafusos. Então, como é que a gente faz? Porque a gente quer, idealmente, uma pressão igual em cada parafuso. Então, a gente primeiro coloca ele aqui assim, aperta um pouquinho com a mão só, para ele não escapar.
que eu já coloquei eles com as mãos, só para o aro, que é essa parte aqui de metal, não cair e tal, e já para ficar no jeito para eu apertar com a chave. Uma parte importante que a galera meio que esquece é o seguinte, não sei se dá pra ver, entre o parafuso aqui e o aro tem uma rodelinha aqui, ó, de plástico. Essa rodelinha pode ser de plástico, pode ser de borracha, acho que são, as duas que eu já vi foram de plástico e de borracha, talvez tenha de madeira, mas acho que não. É importante essa peça aqui, porque ela impede que tenha tanto atrito entre o parafuso e o aro, que os dois são de metal, e com esse arinho aqui de plástico, ele vai segurar mais a sua afinação e ele vai te ajudar na hora que você tentar deixar com tensão igual em cada um. Então presta atenção quando você desmonta o seu tom e não perca os seus arinhos de plástico. Guarde-os muito bem. Então, agora é o seguinte, como esse tom aqui ele tem 6 parafusos, eu vou fazer o esquema de 3 em 3, porque daí eu consigo ter a tensão igual. Então se eu começar nesse, eu vou para o oposto dele e aperto ele igual. Aí eu vou para o vizinho dele, aperto, e o oposto dele e aperto igual. E o vizinho dele e o oposto dele e aperto igual. Fiz isso 3 vezes, então eu vou apertar. O que eu faço nessa parte aqui é apertar, por enquanto, ó, a chave está meio solta aqui, eu consigo sentir que o parafuso, apesar de eu ter apertado ele um pouco com a mão, ele ainda está bem solto, ó. E por enquanto o tom ainda não tem som. Por quê? Esse som eu estou ouvindo só a pele, porque ela está muito solta. Então o contato dela com o casco ainda é mínimo. Ele não está ressoando a nota ainda. Então significa que eu preciso apertar bem mais. Então vamos apertar. E aqui eu vou apertar até eu sentir que ele começou a ficar firme aqui. Se você pegar ele com a mão, você faz assim e vê que ele não mexe mais. Esse aqui, ó, ainda está solto, certo? Então, ó, já apertei esses dois, vou pro vizinho aqui, apertar ele. E o oposto, e apertar esse aqui. Tem gente que faz isso daqui com 2 chaves, que daí você faz 2 por vez e fica mais rápido. Eu prefiro fazer assim porque a minha mão esquerda e a minha mão direita, apesar de eu tocar bateria, não são iguais. Eu consigo ter uma noção melhor se eu apertar todos com a mesma mão, de quanta força eu fiz na hora de apertar. Existe o método também de contar quantas voltas você deu na chave. Ah, 1,5 volta para cada lado. Eu também não gosto de fazer isso, porque aqui está um círculo. Se eu coloco ele aqui, ele está nessa posição, eu não consigo ter referência de quantas voltas eu dei nele na hora que eu olho no outro aqui. Porque se ele estiver numa posição um pouco diferente desse, a chave vai começar num lugar diferente. E eu vou ter dificuldade em saber se já deu uma volta ou não. Então eu vou mais pela sensibilidade da minha mão e a força que eu estou fazendo em cada parafuso. Claro que não vai ficar igual desse jeito, mas é para isso que você vai usar o seu ouvido. A gente já chega lá. Então agora já tem uma nota. Tá meio estranha, né? Mas é isso mesmo. Por quê? Tá sem pele de resposta. Então eu tô batendo nele, ele tá vindo só o som fundamental do tom, mais os harmônicos que essa pele aqui já tá criando. E por causa do meu ouvido que já é um pouco treinado, eu já acho que ela tá muito apertada. Ele tá muito agudo. Mas, por enquanto, vamos fazer o teste para ver se todas elas estão iguais. Como é que eu faço isso? Eu pego uma baqueta. E eu faço o seguinte. Eu vou segurar a pele aqui no meio
para esticar ela um pouquinho mais. E aí eu vou bater com a ponta da baqueta perto de onde ficam os parafusos. Não sei se dá para ouvir, mas eu consegui ouvir que esse aqui está um pouco mais agudo do que esse. Ou seja, esse aqui está mais solto. Como eu já achei que a pele estava muito apertada, estava muito agudo, em vez de apertar esse, eu vou soltar esse. Mas bem pouco. E ver como é que está agora. Continua mais alto. Outro detalhe aqui de afinação, que é igual para guitarra, para baixo, para qualquer instrumento, é o seguinte: quando você vai afinar, se você está soltando e apertando, o último movimento tem que ser sempre apertar. Porque se você faz soltar por último, existe uma boa chance de quando você for tocar, o negócio soltar mais. Principalmente se for corda. Na bateria aqui nem tanto, mas mesmo assim aperta por último que é melhor. Agora tá igual. Cada vez que eu estou batendo aqui, a nota está mudando, porque a pressão que eu estou fazendo aqui no meio é diferente. Então, quanto mais pressão eu fizer aqui, mais aguda a nota vai ser, mas o importante é que as duas fiquem iguais. Mesma coisa para os outros 4 parafusos. Esses dois aqui até que tá. E os outros dois. Estão todos bem próximos. Não estão exatamente iguais, mas o meu ouvido não é perfeito. E agora está com som de tom. Já está bem mais perto da nota que eu gostaria que esse tom tivesse. Agora eu vou repetir todo esse processo para a resposta. Então agora que eu terminei de fazer o processo aqui todo de apertar com as mãos e tal, eu vou explicar uma parada que aqui começa a entrar no território da opinião e do gosto. Tem gente que gosta de afinar a resposta mais solta do que a de contato, tem gente que gosta de deixar igual, tem gente que prefere afinar mais, apertar mais. No meu caso, eu aperto mais. Por quê? Eu gosto do som de tom com bastante harmônico, mas sem muita ressonância. Agora ele está ressoando muito. A nota está bem longa. E tem um final da nota que ela faz pão e a nota desce. Se a nota descer no final, significa que a sua resposta está mais solta do que a de cima. Se a nota sobe, pam, quer dizer que essa pele aqui vai estar bem mais apertada do que a de cima. Eu aperto ela um pouco mais, para tentar tirar essa caracterização esquisita que ela dá na nota depois que eu bato no tom. Porque quando eu bato no tom, eu quero que ele tenha a nota dele e que ninguém sacaneie com isso. No momento, essa pele aqui está sacaneando a minha nota. Então eu vou tomar conta dela para ela não fazer mais isso. E aí, mesmo esquema. É mais difícil de ver isso nessa pele, porque geralmente a pele de resposta é muito fina. Idealmente é isso que você quer, porque se você coloca uma pele muito grossa na resposta,
você acaba matando muito mais harmônicos do que seria interessante. No caso aqui, a pele que está sendo usada de contato é uma pele que os americanos chamam de coated, porque ela tem um coating, é esse negócio branco aqui, ó, que fica áspero. É tipo uma tinta, tem uma fórmula especial que os caras colocam aqui na pele, tanto para a durabilidade da pele, como para ter um som um pouco mais escuro, mais abafado, mais educado, mais contido. Então chegamos ao final quase do nosso processo aqui. Agora ele já está com som de tambor de bateria. Ainda está meio comprida a nota, mas é o som natural de um tambor é esse. Para a gravação se usam outros recursos. Abafador dentro do tom, famosa carteira grudada aqui no tom, às vezes na caixa, um pedaço de gel e com silver tape aqui no canto, aquele aro que a gente coloca às vezes, normalmente é mais usado em caixa, mas tem gente que para gravar coloca em tudo. É um aro de plástico que entra aqui e você só coloca ele em cima da pele, e como ele está bem onde a pele encosta com o aro, ele tira boa parte do harmônico esse mais agudinho de cima, né? Esse tim que fica. No caso aqui a gente também está ouvindo a caixa ali, porque ela ressoa com qualquer outra coisa que aconteça na sala, então. Mas o som do tom é o que eu queria. A nota fundamental dele, que eu me lembro agora, era essa. A nota não está sendo alterada pela pele de resposta e eu terminei, exceto por uma coisa. Quando a gente troca corda de guitarra, ou de baixo, ou de qualquer instrumento assim, é muito comum você ver o cara colocar a corda nova, dar aquela puxada com força, afinar de novo, dar mais uma puxada, afinar de novo. Por que isso? Porque a corda está nova, ela ainda não foi esticada, o cara não fez bend na corda ainda. Então ela tem uma tendência de, como ela está nova, à medida que você vai tocando, ela vai desafinar de novo. A bateria é a mesma coisa, só que ela é bem menos sensível. Então para a gente fazer um processo similar aqui, você precisa de muita força. Então assim, ou você coloca ela no colo, assim, que nem eu estou fazendo agora, e aperta aqui no meio, mas com força. Esse barulho que você está ouvindo é o ar escapando do tom pelos orifícios em outros lugares que ele vai ter, por exemplo, os parafusos aqui das ferragens e tudo mais. E tem um outro barulho que dá para ouvir que parece um crack de porta. Isso é a pele, porque onde a pele encontra aqui com o aro, ela tem uma cola, que obviamente segura a pele no lugar. Essa cola ela está esticando quando eu faço isso. Como esse tom é pequeno e a pele é pequena, provavelmente a força do seu braço vai ser suficiente para isso. Mas se for um surdo ou um bumbo, alguma coisa do tipo, eu coloco ele no chão. Coloco ele no chão e piso em cima, assim, ó, só com o calcanhar. Porque obviamente o peso do meu corpo inteiro e a força da minha perna é muito maior do que só o meu braço quando o negócio está no colo. Então eu aperto mesmo e aí eu bato nele de novo. Eu consigo ouvir que a nota caiu um pouquinho. Já não está mais tão agudo. E nesse caso eu não vou reafinar, porque esse som eu gostei mais do que o anterior, então vou deixar. A da resposta eu não faço isso porque a pele de resposta é mais fina, é um pouco mais sensível. Mesmo assim, com certeza ela não vai estourar, você não vai cair dentro do seu tom, mas ela não precisa tanto. Se eu ouvisse agora, na hora que eu bato nele, que ela ainda está afetando o meu som, eu mexeria, mas pra mim já está legal. Isso aí. A única diferença agora, para você aplicar esse processo nos outros tambores, porque o que eu acabei de passar aqui, você pode usar para afinar todos os seus tons, a sua caixa e o bumbo. Só que no caso da caixa e do bumbo tem duas coisas diferentes dos outros tons. A caixa tem uma esteira. No caso da esteira da caixa, é realmente gosto. Tem gente que gosta da esteira totalmente solta,
Tem gente que gosta da esteira super apertada, e se você mexer na regulagem da sua esteira, apertar, soltar, e ainda assim ver que não está do jeito que você quer, mude o tamanho da sua esteira. Eu vou pegar a caixa aqui e mostrar um exemplo da esteira que tem aqui. Cadê? Ó, inclusive, aqui tem um aro daqueles que eu falei, bem comum ser usado na caixa para abafar uns harmônicos pentelhos que a gente não gosta. Então eu vou tirar ele e bater na caixa primeiro. Tem um, principalmente por essa caixa, ela é de madeira, mas ela é uma caixa rasa. Essa daqui me parece que tem 5 polegadas só de altura, então ela é ardidinha. E aí se eu coloco o aro, aquele de lata sumiu. Ao vivo, eu geralmente não faço isso, porque isso também tira o volume da sua caixa. E se não tiver microfonado, você precisa de todo o volume que você puder ter na mão. Para gravar, com certeza eu faria isso. Por quê? A ressonância de caixa que está faltando quando eu coloco o aro, eu posso recriar depois, na pós. Já está gravado, eu consigo manipular o som da minha caixa quanto eu quiser. Mas quanto mais seca a sua caixa, mais você vai conseguir fuçar nela depois para deixar tinindo. E aí vamos para a esteira. A esteira, essa parte aqui, essa esteira dessa caixa aqui é bem padrão. Ela tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 fios. É uma esteira que quase toda a caixa, se você comprar assim na loja, ela vai vir com essa esteira aqui de 20 fios, que é padrão. Não sei quem definiu isso, mas quase sempre eu vejo uma esteira desse tamanho nas caixas. E aqui a trava, que nessa posição ela solta a esteira, e agora parece um tom. O que caracteriza o som da caixa é justamente a esteira, que quando está nessa posição, ela está encostando na sua perna de resposta e faz esse som de caixa. E aí aqui, esse parafuso aqui do lado, vai ser para você apertar ou soltar. Eu gosto dela um pouco mais apertada, porque quanto mais apertada, menos chiado ela vai fazer, porque ela não vai mexer quando você bate. Se eu soltar, vamos soltar aqui um pouquinho e ver. Tá vendo que tem um que vem depois? Porque eu soltei um pouco. Eu particularmente não gosto. Tem gente que adora. Você, eu não sei. Testa e vê qual você gosta. Se nenhum dos dois, ou nenhuma opção entre eles ainda te agradar, dá uma olhada em outros tipos de esteira. A esteira que eu uso é mais ou menos desse tamanho assim. Ela tem acho que 60 fios. É um negócio monstruoso, enorme. Por quê? Como é que eu descobri isso? Ouvindo um monte de banda, eu escutei o Van Halen muitas vezes. E aquele som é um dos meus sons preferidos de caixa. Eu fui estudar o que o cara fez. Por acaso, o Alex Van Halen, todas as caixas que ele tem, ele modifica e coloca uma esteira enorme embaixo. Comprei uma caixa, coloquei uma esteira enorme, bati na caixa, veio o som que eu queria. É uma coisa que muitos bateristas não pensam em fazer, trocar esteira, mas é a dica que eu dou. Troque sua esteira e chegue no som que você quer. O bumbo vai seguir exatamente as mesmas coisas que eu falei do tom, para colocar pele, para apertar e para afinar, com duas exceções. A primeira é que a pele de resposta dele normalmente vai ser muito mais solta do que a pele de resposta de um tom, porque o bumbo ele não tem o papel melódico que os tons têm. Ele é a frequência mais grave que vai ter na sua banda inteira. Ele é mais grave que as guitarras, ele é mais grave que a voz, é mais grave que o baixo. A função do bumbo é bater no peito. Para isso você não precisa que ele ressoe muito. A menos que você esteja fazendo um negócio mais conceitual, e 2 bumbos, ou pedal duplo, e você estiver usando o bumbo de forma criativa em metal melódico e coisas desse tipo mais complicadas um pouco. Mas
O básico para rock and roll 1, 2, 3, 4 é pele de bumbo da frente solta mesmo, mas também não tão solta que os parafusos mexam. Porque isso também você não quer. Você não quer bater no seu bumbo e ouvir os parafusos clim, clim, clim. Horrível, né? Então, no mínimo, aperte eles até eles ficarem firmes e seguindo todas as outras guias que eu passei para o tom. Bateu, putz, não gostei. Mexe, bate de novo. E o bumbo também tem a maior diferença dependendo de quem está tocando. O bumbo é uma coisa que eu sempre tive problema, porque eu afinava e eu tentava ouvir ele de longe e eu pedia para alguém tocar. Só que o pé do outro cara não é o meu pé. Não fica igual quando eu toco e quando ele toca. Então eu tive que aprender essa adaptação de diferença de quando eu estou batendo no bumbo e quando uma outra pessoa está batendo no bumbo. Não que um seja melhor que o outro, mas é porque o seu ouvido tem um costume de um certo som que quando outra pessoa tocar o mesmo instrumento ele não vai vir. Você tem que se adaptar para isso. Esse bumbo aqui, no caso, a pele não tem o furo. Quando tem o furo, significa o quê? Significa que você está perdendo uma boa parte do contato da pele. Ou seja, é uma pele que vai vibrar muito menos e vai escapar muito mais ar pela frente. Então, você tem que apertá-la mais ainda. Se você bate no bumbo e você ouve a ressonância, por exemplo, que o tom tem, na minha opinião, isso significa que está muito solta a pele da frente ou está muito apertada a pele de contato. Tem outras técnicas para mexer com o bumbo e tal. No meu caso eu uso, que são os mufflers, que muffler em inglês significa abafar. O muffler, é que eu não tenho um muffler aqui, mas o muffler é uma peça de plástico que vem com uma esponja dentro. Você coloca ela no seu tambor antes de colocar a pele. No meu bumbo eu tenho isso nas duas peles, porque eu não gosto de nenhuma sobra de ressonância no meu bumbo. Então eu coloquei nas duas e ainda por cima, no chão do bumbo, eu coloco um travesseiro. No caso eu uso da Evans, que é uma marca boa, que também fabrica pele. Eles fazem eu chamo de travesseiro porque ele parece uma almofadinha. E você compra ele e ele vem com velcro. Ele cola na parte de baixo do seu bumbo e, confia em mim, ele resolve o som do seu bumbo. Você pode colocar um microfone ali no buraco e desde que esteja colocado no lugar certo esse microfone, vai ser muito legal. É isso aí, foi divertido passar essa aula de afinação aqui para vocês. Está começando a tocar, já toca faz tempo. Qualquer pessoa pode se beneficiar de um negócio desse, porque, como eu falei no começo, a maioria dos bateristas que eu conheço não sabem afinar. E os poucos que ainda sabem regular, não sabem tirar, colocar a pele, não sabem como é que tem que fazer para deixar igual e tudo mais. Espero que você tenha aprendido alguma coisa. Vejo você no próximo.